Olá, essa é a nossa terceira aula de planejamento de experimentos e hoje falaremos sobre a comparação de dois tratamentos. O que seria então comparar dois tratamentos? É quando eu tenho então, por exemplo, duas populações e eu desejo fazer algum tipo de inferência sobre essas populações. Todas as populações precisam ser amostras aleatórias, independentes uma da outra. Para isso, então, nós vamos selecionar uma amostra de tamanho N1 da população 1, certo? Então, nossa população 1, ela tem a amostra, vai de X1 até XN1, em que ela vai ter uma média X barra e um desvio padrão S1, ou seja, uma variância S1 ao quadrado, tá? Enquanto a nossa população 2 vai ter, então, N2 indivíduos e a gente vai ter uma média Y barra e um desvio padrão S2, ou seja, uma variância S2 ao quadrado dada por essa equação. Tá? Nesse caso, então, as amostras vão ser independentes uma da outra. O que significa isso? Que as medidas dos dois tratamentos não vão estar correlacionadas entre si. Então, eu consigo fazer a medida da população 1 e isso não vai influenciar a medida da população 2. Então, quando eu vou comparar dois tratamentos, qual é o meu objetivo? Eu quero fazer uma inferência sobre essas populações. Por exemplo, se elas são iguais, se elas são diferentes, se uma é maior do que a outra. Para isso, a gente utiliza, então, a diferença entre uma população e outra. E a gente vai usar isso no nosso teste de hipótese. Para formular, então, o nosso teste de hipótese, fazer essas inferências, vai depender muito se a nossa amostra é grande ou pequena. Para amostras grandes, ou seja, que N1 e N2 são maiores e iguais a 30, nós vamos utilizar a distribuição normal, certo? Com a média X barra menos Y barra e a variância dada, então, pela variância de X barra menos Y barra. No caso, quando a amostra é grande, a gente pode, então, substituir a variância das populações pela variância amostral. E então, nós podemos definir o nosso Z como sendo a diferença X barra menos Y barra, ou seja, a diferença entre as amostras, média das amostras, menos a diferença entre a média das populações. Vai ser uma distribuição normal, com média 0 e variância 1, certo? Dado, então, por essa relação aqui. No caso, então, se eu quiser construir um intervalo de confiança para essa diferença entre as duas médias, nós vamos utilizar, então, o valor do menos E de alfa sobre 2. Lembrando que o alfa sobre de 2, o alfa é o nosso nível de significância do teste, certo? Quando a nossa amostra, então, é uma amostra pequena, nós vamos considerar que os desvios padrões das populações 1 e 2 vão ser iguais. Muitas vezes eles não serão conhecidos, mas nós vamos considerar ele como sendo igual. Para isso, nós vamos, então, instituir um estimador ponderado da variância, que vai ser, então, comum a duas populações, que vai ser o SP quadrado. Como que é calculado o SP quadrado? Eu uso o grau de liberdade da amostra 1, que é N1 menos 1, vezes a variância da amostra 1, mais o grau de liberdade da amostra 2, a variância da amostra 2. E aqui embaixo, N1 mais N2 menos 2 é o grau de liberdade total do nosso teste, certo? Então, amostra pequena, utilizaremos aí distribuição de t-student. Novamente, como que a gente faz o t? Ele é a diferença entre as médias amostrais menos a diferença entre a média da população, que é a inferência que eu quero fazer, dividido, então, pelo SP, né, que é a raiz desse SP ao quadrado aqui que a gente acabou de calcular, que multiplica sobre a raiz de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. O nosso intervalo de confiança pode, então, ser construído, né, para um nível de significância alfa, em que eu sei que o X barra menos Y barra vai estar mais ou menos entre esse valor que a gente vai calcular aqui utilizando T de alfa sobre 2. Nesse caso, T de alfa sobre 2 é calculado numa tabela de distribuição de t-student com um grau de liberdade total, que é N1 mais N2 menos 2. Vamos, então, fazer alguns exercícios. Aqui, então,
nosso exemplo 12. No nosso exemplo 12, temos um experimento, ele é conduzido para verificar se dois métodos diferentes de tratamento de madeiras produzem índices de resistência diferentes. Para isso, 25 corpos de prova, tirados de uma pequena tora, são divididos aleatoriamente para receber os dois tratamentos. Os índices de resistência são, então, calculados após 3 semanas do tratamento. Certo? Precisamos, então, letra A. Letra A, obter um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias. Na letra B se pergunta, as amostras têm índice de resistência diferentes? Essa tabela dá, então, os valores obtidos experimentalmente para o índice de resistência. Temos aqui para o tratamento 1, 13 amostras e para o tratamento 2, 12 amostras. Letra A, então, pede-se um intervalo de confiança de 95%. Então, significa que o alfa aqui nesse caso é 5%. Como que podemos construir, então, um intervalo de confiança? Temos que fazer a média dos dois tratamentos, saber quem é T de alfa sobre 2, calcular o SP e ter o número das amostras, certo? Vamos lá para o tratamento 1. Fazendo, então, a média, de todas essas amostras, obtemos aí um x-barra de 45,15. Na equação do desvio padrão e da variância, nós obtemos uma variância de 63,97 e o número de amostras N1 é 13. Fazendo, então, a mesma estatística básica descritiva para o tratamento 2, temos o y-barra, que é a média, então, de todas o tratamento 2, 41,42, uma variância de 108,81 e aqui 12 amostras, certo? Temos, então, que se alfa é 5%, o alfa sobre 2 é 0,025. Então, o T de 0,025, com um grau de liberdade de 13 mais 12 menos 2, dá 23. Olhando, então, lá na tabela, nós podemos obter um T de alfa de 2,069. Precisamos agora calcular quem é o SP ao quadrado, certo? Substituindo aqui na equação aqui por 13 menos 1, o valor do S1 e do S2. Tiramos aí que em SP ao quadrado é 85,42. A raiz disso, que é o SP, é 9,24. Agora podemos, então, já temos tudo, podemos construir o nosso intervalo de confiança. O 45,15 menos o 41,42, mais ou menos o T de alfa sobre 2, vezes o SP, que multiplica a raiz de 1 sobre 13 mais 1 sobre 12. Resolvendo essa parte aqui, a gente tem 3,74, que é a diferença entre as médias amostrais, mais ou menos 7,65. Fazendo essa conta, a gente tem que nós podemos dizer, com 95% de certeza, que a diferença entre as médias das populações está entre menos 3,92 e 11,39. Certo? A nossa letra B. O teste de hipótese, então, para um alfa de 0,05. Ele perguntou, as amostras têm índice de resistência diferentes? Bem, o que significa, então, que se o índice de resistência é diferente? A diferença entre eles tem que dar diferente de zero. Lembrando, então, que H1 é a nossa hipótese alternativa, aquilo que desejamos confirmar. É diferente? Enquanto H0 é a nossa negação de H1, certo? Então, eu diria que eles são iguais. A diferença entre eles é igual a zero? Bem, quando temos, então, N1 menos 2 diferente de zero, o diferente nos leva a um teste bicaudal, em que eu tenho aqui o T de alfa sobre menos T de alfa sobre 2 e mais T de alfa sobre 2. No caso, se alfa é 0,05, a gente já viu do exemplo da letra A, que o T de alfa sobre 2 é o T de 0,025, nós já calculamos, para esse grau de liberdade, que é 2,069. Vamos marcar aqui, então, no nosso gráfico, o menos
T de alfa e o mais T de alfa, certo? Isso me diz que essas regiões vermelhas são as regiões de rejeição de H0. E essa região branca é a região de aceitação de H0. Agora precisamos calcular quem é, então, o nosso T observado. Quem é o nosso T observado? A diferença entre as duas médias, a diferença entre a população que eu quero fazer a inferência, né? Que se eu estou falando no teste que essa diferença aqui é igual a 0, tá vendo? Esse termo vai sumir aqui, ok? Então, a gente vai ter o x barra, que é o 45,15, o y barra, que é o 42,25, dividido pelo SP, raiz de 1 sobre 13 mais 1 sobre 12, calculamos aqui o nosso T observado. Agora, vamos marcar o T observado no gráfico. O 0,867, ele está nessa região aqui, ou seja, na região de aceitação de H0. Então, o que eu vou fazer? Ele está fora da região de rejeição de H0, certo? Então, eu vou fazer o quê? Aceitar H0. Aceitando H0, eu digo que a diferença entre esses dois índices são iguais, certo? Então, essa é a nossa conclusão, que os índices de resistência das duas madeiras são iguais. Lembra do nosso primeiro exemplo, o nosso exemplo 0 inicial, em que a gente queria saber se o método B é mais produtivo que o método industrial A? Vamos fazer esse teste utilizando, então, um nível de significância de 5%. Queremos confirmar se a amostra, o novo método B, é realmente melhor do que o método A. Ou seja, a diferença para ele ser melhor, a diferença entre eles tem que dar maior do que 0, certo? Ou seja, o método B vai ter que ter uma produtividade maior do que a do método A. E a hipótese nulidade significa que ou ele é menor ou ele é igual ao método A. Faremos, então, da mesma forma. Quando temos, então, a hipótese H1, em que algo é maior que 0, isso nos leva a um teste unicaudal, certo? Em que eu vou marcar, então, o meu T de alfa, T porque a nossa amostra é pequena, então a gente vai usar a distribuição de T-student. No caso lá, o nosso grau de liberdade vai ser 18, certo? O T de alfa, nesse caso, é 1,74 da tabela, então nós podemos marcar o 1,74 aqui. Achamos a região da rejeição de H0, que é a vermelha, e a aceitação de H0. Agora, nós precisamos, então, calcular quem é o T observado. Para isso, precisamos calcular o SP, o valor de SP. Então, calculando aqui quem é o SP ao quadrado, nós temos aqui que é 75,784 mais 119,9 dividido por 18. Temos aí o valor do SP de 10,87. Podemos agora calcular o T observado, né, em que a gente tem aqui a média, lembra das duas produtividades, do método B e do método A, o valor do SP, que é a raiz desse 10,87, dividido por 1 sobre a raiz de 10 mais 1 sobre 10. Que era, lembrando então, porque nós tínhamos lá 10 amostras do método A e do método B. O valor de T observado nesse caso deu 0,88. Marcando 0,88 no nosso gráfico, ele está onde? Na região de aceitação de H0. Ou seja, ele está fora da região de rejeição de H0. Então, nós vamos aceitar H0. Aceitando H0, o que eu estou dizendo? Que o método B, ele é ou menor ou igual ao método A. Ou seja, o método B ele não é melhor, no máximo igual ao método A. Significa que eu não compensa, então, trocar todo o meu processo produtivo, que normalmente já é pelo método tradicional A, por esse novo método B. E eu posso dizer isso aí com 95% de certeza, ok? Vamos praticar? Fica aí para vocês alguns exemplos, né, desse livro aqui da Pearson, tá? E aí vocês têm o exemplo 1, 2, 3
e 4. Voltamos então depois com algumas aulas práticas sobre como resolver esses exercícios. No mais, te vejo na próxima aula.